Valendo, salve, salve todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir a gente, está assistindo. Hoje eu tenho a honra de receber as gêmeas Olsen do movimento dos focolares. Quem pegou essa piadinha? Quem assistiu 3 é demais, vai pegar essa piadinha, pessoal perto dos 30 aí. Quem não assistiu, não vai assistir. Já chegamos com 4 espectadores, eu espero. Gente, nada de novela Império, nada de Jornal Nacional, nada de programa, o Boris Casoy na Rede TV, Bandeirantes, nada. Estejam aqui com a gente, porque hoje nós temos as gêmeas mais famosas do movimento dos focolares. E eu nem sabia que eram gêmeas. Eu vim saber porque uma delas me contou que eram gêmeas. Olha, lindas, toda a unidade. A Popa Ninja está mandando. Ela está em tudo que é buraco, essa moça. A gente está sentado, aparece Regina Selle. E a Nahara, live com as sereias. Eu quero saber essa história de sereias depois. Sejam bem-vindas, Marina e Mariane. Não são dupla sertaneja. Não. Obrigada. Oi, pessoal. Oi, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Obrigada por todo mundo que está aí com a gente. Obrigada, Gabriel. É uma honra estar aqui, com certeza. Espero que possamos, com a nossa vida, né, tocar a tantos aí. A primeira pergunta que eu tenho para fazer a vocês não tem nada a ver com os 3 aspectos. Só uma perguntinha. Quem nasceu primeiro? Todo gêmeo ouve isso, né? Todo gêmeo ouve isso. E são só vocês duas ou tem mais alguém na família? Ou tem mais irmãos? Temos um irmão mais novo. Pensei que era gêmeo também. Né? Olha aqui o médico do movimento, o único que aceita o Fox Saúde, Felipe Anastácio. Como diferenciar uma da outra? Eita. Eu ia deixar essa pergunta. Acho que a convivência, né? Talvez ajude mais. A convivência ajuda mais. Por exemplo, eu sei que a Marina está de camisa de botão e a Mariane não. Então, isso já dá para diferenciar, né, Felipe? A Alice Bispo está mandando boa noite para vocês também. Boa noite. Boa noite. Só falta a Natália Sorriso, a plateia paga aqui já está o Felipe, só falta a Natália Moreira. Marina e Mariane, uma é formada em ADM e a outra em contábeis. Então, eu vou perguntar para a Mariane, que foi quem nasceu primeiro. Mariane, que raios te leva a fazer conta? Tinha direito, tinha medicina, tinha história, tinha geografia. Português. Tinha português, exatamente. Tinha ADM, podia ter feito as duas na mesma faculdade, ganhava desconto. Tinha tudo isso. Aí tu vai me meter com cálculos, né? O que te levou a fazer contábeis? Nossa, é uma longa história. Mas, assim, eu me lembro que no colegial eu tive contato com 2 profissionais da área de design de interiores e depois teve um outro profissional que era da área de business. Na verdade, ele era engenheiro, mas trabalhava nessa área de negócios. E eu me lembro que eu fiquei muito encantada por essas 2 áreas. Eu lembro que eu até fui conversar com esse profissional da área de design de interiores. Eu sempre gostei muito de organizar o ambiente, decorar, eu sempre fazia isso em casa. E, ao mesmo tempo, eu ajudava minha mãe no planejamento financeiro, eu também gostava de saber o que estava acontecendo no mundo, acompanhar os cenários, né, que os professores instruíam, né, econômico, político, enfim. Aí eu pensei, não, uma dessas 2 áreas vai ser. E acabei decidindo por design de interiores. Só que na faculdade que eu tentei, não tinha esse curso. Aí eu tentei engenharia civil e pensei, eu me especializo em design de interiores. E tá tudo certo, se não for eu mudo, assim, muito tranquila.
E aí aconteceu que eu não me encontrei muito ali, né? Eu não tinha aptidão para exatas, não estava conseguindo assim, me desenvolver naquele curso. Eu vi que eu não ia ser um dom, e eu falei, não, tem alguma coisa muito errada, né? Não tá indo para frente. Aí eu pensei assim, não, vou mudar então para a segunda opção. Parti para a segunda opção, que era algo relacionado a negócios. E aí eu analisei a grade curricular de alguns cursos e me encontrei no curso de Ciências Contábeis. Falei, não, vai ser esse. E realmente, assim, eu me encontrei, era como se as peças se encaixavam, assim. Como aquele tempo que eu estive na engenharia civil me preparou para estar nas ciências contábeis. Me trouxe desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de habilidades profissionais. Então, tinha valido a pena aquele período, né? Então foi isso, assim, aí eu cheguei nas ciências contábeis, que todo mundo acha que é um curso de exatas, mas não é ciência social aplicada. Então, a gente analisa, né, também, mas são contas tão mínimas, assim, não é nada comparado a cálculo aplicado mesmo que tem na engenharia. E assim, as ciências contábeis têm um leque muito grande de trabalho para trabalhar no setor público, privado. Eu gosto muito da parte de planejamento financeiro, de ajudar famílias, né, que têm dificuldades com planejamento. Então, eu vi que ali eu estava podendo ser o dom que eu era chamada a ser. E aí foi um pouco isso. Uhum. Deixa eu te perguntar, tua mãe também a mãe de vocês também é contadora? Não, minha mãe é da área da saúde. Gente, que diversificado. Sua mãe é o quê? Ela é enfermeira. Ela trabalha com saúde infantil. Ela ama. Uhum. Eu vou só pôr aqui, só um recado aqui. Iranália Carvalho de Souza, minha colega de profissão, que eu descobri ser advogada e botafoguense. Iranália, já sabe que queremos você aqui, viu? Não, dessa vez você não me foge. E Marina? Marina fez ADM. Marina, antes de eu te perguntar o porquê, você já ouviu a piadinha de que ADM é curso de indeciso? Eu fiz ADM um ano e me falaram isso também. Quer dizer, eu era para ter 3 faculdades, né? Uhum. Mas eu parei, larguei ADM e só fiz TI e Direito. Mas por que ADM? Tá, eu já ouvi essa piada, assim. Ai. Mas, assim, eu acho que depende muito da trajetória de cada um e do que cada um busca, né? Assim, dos objetivos de vida de cada um. Porque, por exemplo, assim, quando eu era mais ou menos adolescente e tal, eu sempre tive esse desejo, assim, de poder ajudar as pessoas de alguma forma, né? E eu ficava muito tocada, assim, principalmente com as pessoas mais necessitadas, crianças, né? E daí eu tinha muita vontade de criar um negócio próprio, porque eu sempre gostei muito de coisas dinâmicas. E então eu tinha esse desejo, assim, de empreender, né? E isso era uma coisa, né? Depois, uma outra coisa é que eu gosto muito de economia. Só que eu também gosto muito de estratégias, né? Então, assim, na parte da economia... Estratégia, do grego, estratégia. É tipo Capitão Nascimento. Então, eu gostava muito, assim, de acompanhar, tipo, o mercado econômico, assim. Então, eu assistia muito jornal. E eu achava muito interessante, assim, essa coisa de oferta e demanda, porque, assim, a parte econômica, finanças, estratégia, a administração mesmo, né, por mais que ela seja ampla, ela tá muito, assim, dentro da nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então, assim, eu ficava olhando, assim, essas movimentações que aconteciam, assim, no mercado econômico, eu digo assim, na política, na área de finanças pessoal, nas áreas sociais. Então, como que as nossas decisões como pessoas, né, influencia em todo o aspecto, assim, político, social, econômico, né? E eu gostava muito de ler e tal, então eu tinha esse interesse muito grande. Felipe. Então eu tinha esse interesse muito grande, né, por essa parte. E depois, assim, eu gostava muito de planejar, de organizar as coisas. Então, assim, sempre que eu tinha que tomar alguma decisão, eu sentava, eu fazia todo um planejamentozinho, né, simples. E essa coisa, assim, não sei, acho que por eu ser mais do tipo racional, eu gostava muito, assim, de ter estratégias, né, assim, em alguns âmbitos da minha vida, né.
Então, meio que assim, quando eu estava no colegial, eu comecei a fazer uma pesquisa, né? Eu comecei do zero, assim, mesmo sabendo que eu tinha esses gostos, né? E daí eu eliminei exatas, falei, exatas não é para mim, definitivamente. E daí, na escola, né, no colegial, o que eu mais gostava era tipo, história, geografia, português. Eu gostava também de biologia, né? Mas eu gostava muito dessas matérias. E aí eu identifiquei que, além de eu gostar mais dessas matérias, eu tinha esses gostos, né, pessoais, por essas coisas que eu falei, planejamento, estratégia, organização, economia, e essa vontade de criar algo, né? E daí, pesquisando, assim, eu achei que a administração, ela fosse me dar um olhar muito mais amplo dentro daquilo que eu queria realizar na minha vida. Então, assim, porque a administração, você estuda, assim, todos os aspectos, né, da organização, de uma empresa ou de uma organização de desde pequeno porte a grande porte, né? E o meu curso, em específico, ele foi focado em finanças. Então, eu tive muitas disciplinas de finanças, economia, comércio exterior, relações internacionais. E daí foi isso, né? E eu gostei muito, assim, até na faculdade, né? Eu estudei em Lavras, né? Na universidade lá, em Minas. E até lá, né, que lá é muito forte a área de agrárias, né? Só que a faculdade, assim, é excelente. Hoje tem até medicina lá, né? Que na época do meu curso não tinha. E até tinha essa piadinha, né? Só que eu acho assim, depende muito do que cada um busca, né? Porque assim, o curso não pode dizer que foi um curso super fácil. Pode não ter sido tão difícil quanto uma, sei lá, engenharia, alguma engenharia aí que tem 1000 cálculos, né? Assim, depende de cada um. Para mim, muito cálculo não é muito fácil, né? Apesar de que eu tive 2 cálculos no curso de administração, né? Em direito eu tive, minha filha. Sério, então você não está livre de cálculo, não. Gente, eu me perguntava o que o cálculo vai fazer para me servir, né? Mas tudo bem. Aí você imagina, né? Você está sentado ali. Eu lembro eu estudei lá no Acre, numa escola do Sistema Anglo de Ensino, né? Que acompanhava esse Sistema Anglo de Ensino. Cara, foi o ano que eu mais estudei física, porque no ano anterior eu quase que tinha me dado mal mesmo. Assim. Aí passei em física, eu tirei 10, o ângulo, tinha um esquema de simulado, eu tirei 10 no simulado, né? E 9 em química. Nossa Senhora, graças a Deus. Aí me anula o simulado porque o pessoal fraudou, e eu não estava nem sabendo disso, né? Mas aí o pessoal colou, tiveram que anular. Aí gente, tem que estudar aquelas fórmulas, tudinho de novo. Nossa. Aí tem uma professora que ela até me segue no TikTok, ela tem um canal de... Me segue, não, eu sigo ela lá, ela tem um canal de matemática. Nossa, Nara, obrigado pela carinha que você deu a mim, viu? Rapaz, mas foi que tocante isso aí. Obrigado, Nara. Também te amo, minha vizinha. E aí, assim, para que, Marina? Você vai chegar a sentar em casa agora... vocês não estão no mesmo ambiente, né? Você está numa cidade, uma está em São Paulo e a outra está em... Você está onde, Marina? Na verdade, eu estou no interior de São Paulo. E a Marina está em Campinas. Também interior. Pertinho aqui de Araras. Pertinho aqui de Araras. Você está onde, Mariane? Interior de São Paulo, São José do Rio Pardo, da minha cidade. Nossa cidade natal. Nossa cidade natal. Sim. Entendi. Aí, enfim, para que você vai sentar aqui para conversar e vai querer saber o resultado de uma bissetriz? Para quê? Não serve para nada. O Felipe está lá, Felipe vai estar, se Deus quiser, passando na residência de neurocirurgia, vai abrir uma cabeça de uma pessoa e vai dizer, nossa, agora eu tenho que calcular o resultado de uma bissetriz. Dá licença, isso não serve para nada. Pelo amor de Deus, só engenheiro, essas coisas, pessoal, enfim, que faz... Eu acho que talvez quem segue mais assim, essa área, né, engenharia, eu acho que, sei lá, né, não conheço também, mas deve ser útil, né, eu acho. Mas, não, deve ser útil. Deve ser útil, sim. Né? É isso, né? Mas só para finalizar também, assim, a administração é um curso que também você precisa ter uma especialização depois, né? Igual assim, eu acabei trabalhando na área financeira depois, né?
Então, assim, não é um curso que você faz e aí você segue e pronto, né? É um curso que você escolhe. Ah, eu gosto de finanças, eu gosto mais de recursos humanos, ou área de produção, logística. Uhum. É muito bom, tem uma diversificação de áreas, assim, de áreas grandes, assim. Quando vocês decidiram o curso, cada uma na sua... Miriam Teixeira mandou lindas, saudades. Nossa, só gente famosa. Primeiro foi Regina Celli, foi André Veríssimo, agora, meu Deus do céu, tomara que monetize isso, e a gente possa doar para a obra. Mas quando vocês foram falar para os pais, cada uma do seu respectivo curso, não houve, por exemplo, Marina, mãe, pai, eu vou fazer administração. Minha filha, você não vai ganhar dinheiro com isso, vá fazer medicina. Tomara, Nara. Vá fazer direito, vá fazer engenharia, como sua irmã tentou fazer, e Mariane também não ouviu isso, não? Ou tipo assim, livre escolha, vocês têm que fazer o que vocês gostam? Olha, que eu me lembre, eles respeitaram muito, assim, digo eu, né? Depois você diz, Mariane. Mas os meus pais respeitaram a minha decisão, né? Até porque foi um processo, assim, que eu não escolhi, assim, tipo assim, não sei o que eu vou fazer ADM, né? E foi um processo no qual eu fui discernindo, né? Me questionando. Foi todo um percurso que era compartilhado, né? Com eles. E eles sempre respeitam e respeitaram muito as nossas decisões. Mariane? Comigo também. Os nossos pais sempre respeitaram as nossas decisões. Claro, eles dão a opinião deles, né? Mas também eles respeitam aquilo que a gente escolhe, assim. Tanto que eu escolhi um caminho e depois eu vi que não era. Mas mesmo assim, os meus pais sempre me deixaram livre para escolhê-lo e para mudá-lo caso eu entendesse que não era. Então sempre foi tranquilo. Interessante isso, legal, porque eu sempre pergunto assim, eu já tive 2 padres aqui, enfim, já tive publicitário, médico, né? O Felipe esteve aqui com a gente, a Nath Sorriso também esteve aqui, a Natália Moreira também esteve aqui, Regina, e eu sempre pergunto, né? E anteontem eu fiz uma com uma moça que é publicitária, e ela está trabalhando na campanha para uma rede de moda católica. E ela é do interior de Goiás, lá e tal. E eu perguntei para ela, assim, sempre pergunta, né? Vem cá, não tem aquele parente, aquele vô, aquela pessoa, porque meu avô, quando eu fiz informática, porque eu sou formado em TI, você era para fazer direito primeiro. Eu disse, não, eu não quero saber de direito. E eu me formei com 19 anos, assim, eu não tinha muita ideia de mundo ainda, né, de discernimento, de tudo que é emprego, que é trabalho, nada. Aí depois eu fiz direito, e aí falava assim, sempre tem alguém que pergunta, por isso que eu sempre pergunto para as pessoas, porque isso é normal no discernimento, quando a gente fala de vocação da profissão, né? Sempre tem aquele parente, como tem aquela tiazinha da festa, e os namoradinhos, né, que sempre pergunta, tem aquele tiozinho que diz, mas Marina, você vai fazer isso? Você não vai ganhar dinheiro? Meu tio fez cinema. Nossa, André, você não vai ganhar dinheiro, vai morrer de fome. Não, eu acho que a pessoa tem que fazer o que gosta, né? É uma hashtag lançada, Felipe é o homem das hashtags, patrocínio para o OHV. Pelo amor de Deus, quem estiver vendo a gente, patrocine e alô YouTube. Se tocar alguma música, a gente é do movimento dos focolares. O direito autoral é nosso, não vem com ECAD, que nem vocês fizeram no outro vídeo, não. Indo, então, um pouco, vocês falaram do discernimento profissional, e agora o vocacional, eu sei que uma vai para um caminho e a outra vai para outro. Eu vou perguntar para a Marina. Marina, o que te fez crer, e é muito bonito você ver jovens da nossa idade, da nossa geração, optando por esse caminho, né? Eu estava estudando para fazer uma das meditações que eu faço para o TikTok, e aí eu fui ver Dom Henrique Soares, que era o bispo falecido lá do Nordeste, e ele falando do interesse dos jovens pelas vocações religiosas, seja sacerdotes, irmãos de ordem, ou leigos celibatários, como a gente tem no Focolário,
Mas tem jovem que certamente algum amigo seu também te disse, Marina, vai aproveitar a vida, vai fazer isso, vai fazer aquilo, como disseram para mim quando eu servi como catequista ou como agente pastoral. Você vive na igreja, vai ser padre? Está atrás de arrumar namorada? Vai ser irmão, que nem aqueles franciscanos? Assim, sempre tem aquelas perguntas. E aí eu queria te perguntar, Marina, o que te levou a esse caminho de preparação para a escola? Né? E agora você está fazendo, de fato, é a primeira turma EAD, Chiara jamais pensou nisso. Ensino à distância, Marina, Regina, Nayara estão participando da primeira turma EAD de leigos que vão se consagrar. E eu queria te perguntar, Marina, qual foi assim, o clique de dizer assim, obviamente não tem esse momento, eu vou para cá, não, mas teve alguma coisa que te despertou vontade de ir para esse caminho que você está indo hoje? Uhum. Então, na verdade, é um caminho, né? E é um caminho, Ancora, eu falando italiano. Porque a gente está tendo as aulas. A gente está tendo as aulas online, né? Igual você disse. E a gente fala italiano. Bom, né? Tá entrando bem o italiano. Então tá, deixa eu localizar aqui o português. Pessoal okay. Que não vai entender, assiste Terra Nostra, entende aí tudinho. Regina. Bom, e dá-lhe italiano, Natália. Então, é um caminho, né? E ainda continua sendo um caminho e será um caminho. Então, assim, começar do início, né? Eu já, assim, a minha família já é muito católica, né? A gente já nasceu numa família muito católica. E desde que eu e minha irmã era pequenininha, os meus pais já participavam de um grupo da igreja. Eles participavam da renovação carismática. E, enfim, né? Então, assim, muito da nossa fé, né, foi transmitida pelos meus pais, principalmente pela minha mãe. E também esse relacionamento com Maria, enfim, né, de buscar, assim, uma vida em Deus, de viver o evangelho. Até a minha mãe, ela tinha um catecismo, né, ela ainda tem um catecismo da Igreja Católica, grandão, assim, e eu lembro, assim, que eu tinha cerca de 15, 16 anos, eu já gostava de pegar o catecismo. Então, assim, hoje eu vejo que não é uma coisa, assim, muito comum, né, em pessoas dessa idade, né. Mas, assim, eu acho que todo esse ambiente, né, em casa, já foi ajudando, assim, para que a gente, né, tivesse essa vida de radicalidade, assim, né, de cristã mesmo, né. E, assim, antes de tudo, eu acho que eu tenho, assim, um chamado a viver com autenticidade a minha religião, né. E você fez uma cara mesmo. Você quer perguntar alguma coisa? Ou continue? Pode continuar. Então, assim, né, até que foi em 2009, né, que a gente conheceu o movimento, né, foi numa Palavra de Vida, e, enfim, eu fiquei um pouquinho afastada, né, por causa que eu fui estudar em Minas, na época que eu passei na faculdade, e daí eu voltei depois em 2013, e daí eu quis pegar firme no movimento, porque na época que eu conheci em 2009... O que você fala de pegar firme? Pegar firme, assim, porque eu conheci em 2009, eu fui em 2 reuniões, né, do movimento GEM, né, Movimento de Jovens, do Focolare, e eu não tinha ainda entendido o movimento ideal, entendeu? Assim, eu tinha quantos anos? 17. Para uma pessoa que, né, não conheceu nada do movimento. Então, assim, até na primeira reunião que a gente foi, GEM, que a gente foi convidada numa Palavra de Vida, então a primeira reunião, ela foi, assim, mais um se conhecer, assim, né? Acho que nem falaram nada da espiritualidade. Mas depois, né? E aí tá, aí eu fui estudar em Lavras, que era a 4 horas da minha cidade, eu não conseguia voltar sempre para minha cidade, em Lavras não tinha ninguém do movimento. E aí depois, né, quando eu voltei para fazer um estágio em postos numa empresa,
Aí Poços de Caldas é Minas também, mas já é mais perto da minha cidade natal, São José do Rio Pardo, né? Que é São Paulo, mas tá pertinho ali. E daí, assim, vendo todo aquele engajamento da minha irmã, alguma coisa me chamou a atenção. Aí eu falei, caramba, né? Deixa eu ver como é que é aí, né? Como é que é essa vida aí, né? Alguma coisa eu não entendi. Então, assim, praticamente eu não posso dizer que antes eu era uma gen, porque eu não tinha entendido ainda, né, o ideal. E daí, a partir de 2013, eu comecei a participar, e aí eu fui entender, né? E de início me chamou muita atenção essa coisa da arte de amar, que a gente tanto fala no movimento, né? E, enfim, amar a todos, amar o inimigo, né? E eu achei muito bonito isso, porque, na minha visão, ia contra um certo individualismo, né? E me fazia ir mais ao encontro do outro. Então, assim, tipo assim, são coisas que foram me chamando a atenção, né? Você foi bebendo da fonte e foi bebendo, provando, e foi dando mais vontade de comer mais, né? De se afundar, assim. Sim, de ir mais a fundo, né? Nessa experiência com Deus. E, enfim, daí foi esse caminho, né? E cada vez mais algo foi me chamando a atenção, né? Então, eu fiz a escola GEM. Eu fiz a escola GEM em 2015, na Maria Purijineta. E ali me chamou muita atenção essa alegria de viver entre todas as vocações, porque a gente estava junto, assim, nós da escola GEM, as popas da pré-escola, as popas locais ali, crianças, famílias. E, enfim, eu fui sentindo que alguma coisa estava me atraindo, assim, né, nessa vida de Jesus em meio, né? E aí eu senti vontade de me doar mais. E aí, até que foi num show do Gen Rosso, né, quando eles vieram na Fazenda da Esperança, acho que foi 2017, alguma coisa assim, sabe aquela famosa música, né, tu sei fato per amare, né, você foi feito para amar. Alguma coisa me chamou muita atenção naquela música, né, porque o que me chamou a atenção no movimento, né, no início já foi essa arte de amar, e eu sentia muito esse chamado ao amor. E daí eu já estava com essa vontade de me doar mais no movimento, e aí eu decidi ir para o Centro GEM, né? Eu fiz experiência no Centro GEM 2, Jovens por um Mundo Unido, no Centro da Obra, em Rocca di Papa, né, na Itália. E com o Centro, né, eu tive a oportunidade de ir para a Jornada Mundial da Juventude no Panamá, em 2019. Ah, você foi no Panamá? Ah, pensei que era em Cracóvia. Eu fui em Cracóvia. Ah, legal. E assim, eu nunca tinha ido numa JMJ, né? E assim, eu achava que devia ser uma coisa maravilhosa, mas eu achava que devia ser muito demais. Demais. Sério, só abrindo o cachorro, tudo, eu concordo com você, Totó. Eu concordo com ele também. Também acho que ele disse tudo verdade. O Felipe está falando, você está arrasando no italiano. Eu notei mesmo, já está puxando o R e tudo. Só falta fazer a mãozinha assim. Ainda agora eu estava vendo o campeonato italiano, os caras reclamando assim para o juiz com a mãozinha. Que assim. coisa faz. Mas que passa. É só isso que eu sei falar também. Mas um parêntese, é um dos momentos mais... Não foi um dos, em relação à espiritualidade. Eu não fui em Genfest, eu imagino que seja igual. Mas assim... Eu estava num momento, eu cheguei lá, e isso se dividiu em várias coisas. A primeira parte, a missa de abertura em Cracóvia, a gente fazia parte da delegação oficial do Rio, então tinha que cumprir um monte de protocolo, e protocolo é muito chato. Inclusive, o rapaz, abração aí, Rafael, fez a gente chegar às 7 horas da manhã e era para chegar meio-dia. Todo mundo com sono, fuso horário 6, 7 horas a mais na Polônia. Água na Polônia, quem teve na Polônia a Natália Sorriso vai saber dizer, é horrível porque é toda gaseificada, né, para aquelas bandas ali do leste europeu, parece água com gás mesmo, sem gás, e você está tomando aí, você está achando ótimo. Você tomar água polonesa, você vai saber, se te mandarem para um focolare na Polônia, tu vai saber, 2024 no Brasil, Genfest, você vai saber o que é água a passar sede mesmo. O padre olhou para mim e falou, o padre americano, tipo, what happened? Child, falou assim, padre, eu não estou aguentando beber essa água, não. Dá uma abençoada aqui, porque só tem isso.
Mas o que eu queria explicar para vocês? Cara, eu falei assim para mim, meu Deus, eu gastei dinheiro, todas as minhas economias para estar aqui. E eu estou me arrependendo já. E eu era responsável do grupo e tal. Eu disse, nossa. E aí foi a hora, né, da missa, e aí você foi sendo tomado porque era polonês. E brasileiro atrai, né? Brasileiro parece que tem um negócio na testa, escrito brasileiro. Assim, vocês, branquinhos, não tem jeito, assim, parecem que são meninas dinamarquesas, pessoas de fora, mas se você for para fora, as pessoas vão dizer, são brasileiras. O cara pode ter a cara que for, que vão dizer é brasileiro. E aí a gente começou a dançar e abraçava e tal, até que, e aí vai entrar o spoiler de domingo, eu estou andando, e eu tinha dito para essa pessoa, antes dela ir para a Itália, lá no Rio, eu vou para a JMJ e tal. Ela disse, a gente vai se encontrar lá. Aí entregamos os ícones, Brasil é o coração do mundo, o Felipe disse aqui. Entregamos os ícones para a delegação polonesa, e aí eu ouço aquela voz, Gabriel, Gabriel. E a gente está num estado tipo Nirvana, né, que os indianos falam, né, mas o Espírito Santo é levando a gente assim. Aí eu olhei para cima, poxa, mas feminina, disse, Nossa Senhora está me chamando agora, deixa eu aproveitar a missa de abertura. Era Letícia. Não sei se vocês sabem quem é a Letícia. Sim. Aqui teve o acaso do Papa casar ela, né? Nossa Senhora. Um acaso, assim, ela disse para mim, foi um acaso. Opa, não posso falar quem é domingo. O pessoal está atrás de saber, eu acabei de dizer. E aí, assim, foi com Letícia que encontrar Letícia ali foi um consolo, assim, muito grande, enfim. E aí você vai andando, aí você encontrei gente do Acre lá, o moleque que estudou com a minha irmã, sabe, desde pequeno, e o cara, Gabriel, e tal. E aí, sim, é gente do interior do Amazonas, gente de todos os cantos. A missa mais linda que eu assisti foi no rito angolano. Então, assim, Mariane foi a do Rio, não foi, Mariane? Enfim, sim, vocês... olha, você está bem informado. Você está bem informado. Quem mandou não entrar, né? Já me passaram a ficha aqui. Nossa. A gente cabe, o bom jornalismo, parece até que eu sou jornalista. Quem viveu esse clima sabe o quanto é bom. E não tinha só católico lá, como não teve na do Rio e como não teve na do Panamá também. Mas, enfim, é muito bom, assim, muito bom. Marina, a palavra volta a vocês de novo. Nossa, mas que legal que você teve a oportunidade de fazer essa experiência também, né? Porque é uma super experiência mesmo. Eu não sabia que era tão, assim, especial, né? A JMJ. E... Um abraço da Tamires. Então, daí eu fui, né, na JMJ e foi uma super experiência, né? Porque ali eu vivi uma experiência muito bonita, assim, também de doação, né? Porque eu fui para ajudar na pós JMJ, que ia ter depois, né? Foi organizada pelo Movimento dos Focolares. E ali naqueles dias da JMJ, de doação, junto à comunidade do Focolare, né? Eu fui sentindo assim como se o meu coração se dilatasse e a minha capacidade de amar se aumentasse, sabe? Foi a sua comprada de leite, né? Como uma certa senhora foi comprar leite, essa é a ajuda na JMJ, foi a sua comprada de leite. Sim, bastante senhora que conhecemos, é verdade. Então, assim, foi essa experiência, assim, que você faz uma experiência com Deus muito forte e você entende algo dentro de si, né? Você entende que Deus quer te dizer alguma coisa, né? E aí você começa a refletir, né? Sobre aquilo. E então, né, depois daquele momento também, o que ajudou, né, eu a tomar essa decisão foi que eu acho que eu recebi uma graça muito grande ali, porque eu senti como se o meu olhar sobre as coisas, sabe, a minha compreensão sobre as coisas fosse diferente, né? Então, assim, igual você fala na leitura de hoje, né, das escamas que caem dos olhos de Saulo, e ele fica cheio do Espírito Santo, né, para ver. Uhum. Então, assim,
Oi? É uma das passagens mais lindas, assim, que eu vejo. Não é a minha preferida, mas é da top 5, assim, se a gente puder dizer. É muito linda mesmo. E daí eu senti, assim, que como se essa experiência, né, tivesse acontecendo comigo, porque a minha visão sobre as coisas tinha mudado um pouco, né? E eu experimentei essa alegria de fazer uma experiência com Jesus, né, e por Jesus. E ali algo me atraiu, né? E aí eu decidi ir para a pré-escola, né? Eu fiz a pré-escola no Quênia, o ano passado. E eu acho assim, foi um caminho, né? E continua sendo um caminho e será um caminho, né? Porque assim toda a pré-escola, né? É como se Deus fosse se revelando aos poucos e te mostrando alguns sinais para você ir seguindo. E eu estou seguindo, né? Assim, seguindo aquilo que Ele vai me mostrando no momento presente, que é a vontade dele. Aí o pessoal tá pedindo coloque aí, hein, Marina? Então é isso, né? Ir respondendo aquilo que. Ui, deixa eu arrumar a mesinha aqui. Aquilo que eu vou sentindo, que Deus vai me pedindo, né, no momento presente. Porque eu não posso dizer assim, como que vai ser daqui 10 anos? Onde é que eu vou estar? Eu não sei. Eu estou seguindo a vontade de Deus no momento presente, naquele caminho que Ele me pede, né? Mas então, você fala assim, como vai ser daqui a 10 anos? Legal você falar. A resposta até eu ia te perguntar, mas você já deu, né? É viver o momento presente. Como a Gabi falou, se joga. Meu Deus do céu, o pessoal no chat está zoando demais. Mas aqui, se vocês puderem dar uma olhada, estão fazendo a campanha aqui para... Eu esqueci o nome da nossa presidente, a Margarete nomear Regina Regina e Marina para o mesmo focolário. Enfim, aí a gente pula para alguém que já fez experiência também na Itália, com jovens, para alguém que já foi branco para vocês, se tiver alguém que não conhece os focolares, é aquele cara que é líder do grupo, né? Ou aquela que é líder do grupo. Já foi branco. Cadê aqui? Tem uma pergunta aqui, deixa eu subir, que foi a Nath Sorriso que mandou. O pessoal começa a zoar aqui. Ô, Nath, eu perdi tua pergunta, tá aqui. Foi... Opa, foi? Alô? Deu eco aí, foi. Como foi, Mariane? E aí, já dentro disso, você, pelo que a gente conversou na preparação aqui, tem um caminho diferente do da sua irmã, correto? Ou eu entendi diferente? Sim. Você se vê mais como... Não que a Marina também não possa ter filhos, né? Sim. Os genes podem ser filhos da Marina. Mas você se vê como uma mãezona mesmo, assim. E aí eu já te pergunto, dentro desses teus serviços, como foi liderar, de fato, o movimento GEM? Eu fiz essa mesma pergunta para o Felipe, para o André Veríssimo, que tem eu falei para ele, André é a cara do movimento GEM, eu falei, pô, meu Deus do céu, tem que fazer uma plástica. Mas, enfim, como foi para você liderar, ou estar à frente, ser o ponto, ser a branco do movimento, ser responsável no estado, nesse regional, e no maior estado do Brasil, né? Maior que muitos países, assim. Bom, eu penso, na verdade, que a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, quando eu comecei nessa jornada, eu não esperava. Eu acho que foi, assim, foi um fruto natural da minha vida ali, né? De procurar estar atenta. Eu sempre tive o desejo de me doar muito também. E foi logo quando eu voltei de Lopiano, eu passei um período na escola GEM, em Lopiano. Então, eu voltei muito com esse desejo de me doar, de tudo aquilo que eu tinha recebido também, né, para as pessoas. E aí, logo eu me mudei para São Paulo, e aí acabei ajudando, assim, nas atividades. E eu lembro que na época tinha uma outra menina, né, que também estava como ponto do regional, e aí precisava de ajuda, porque ela estava com alguns empenhos, e aí fomos nós duas nessa jornada. E aí depois acabou que ela precisou sair, e eu acabei seguindo,
mas eu sinto assim que eu sinto muito como Deus escolhe, como que é? Não é que Deus escolhe, ele capacita os escolhidos, né? É muito essa frase que me vem na minha cabeça. Porque quando eu penso como foi essa jornada, foi Jesus que conduziu, assim, né? Eu acho que eu não seria capaz de fazer nada sozinha. Então, Jesus em meio e aquilo que cada um também traz como dom próprio de cada um, né? Então, eu acho que foi possível porque foi junto, né? Foi levado junto, regional, as atividades, né? Então, acho que para mim fica muito forte isso, assim. E foi uma experiência onde eu cresci muito. Eu sinto que eu tive que abrir muito meu coração, deixar-me fazer como folha ao vento, né? Que realmente que Deus vai conduzindo, assim. Porque às vezes vem a nossa tendência humana de eu penso que tal coisa pode ser feita de certa forma, mas é uma obra de Deus. Então não sou eu que guio. Então eu preciso deixar que seja Deus em mim e Deus no outro e juntos façamos. Então é esse passar do eu ao nós, né? Que a Ara fala da Trindade. Então, assim, para Gente, mim isso é muito forte. pode continuar, pode Oi? continuar. Não, pode continuar. Depois eu Sim, faço a não, observação. para mim isso é Gente, muito forte, assim. Eu acho que o Espírito Santo conduziu muito e a cada momento que eu seguia, eu sentia que eu me abria mais e mais para que Deus fosse fazendo. E é muito bonito, porque eu acho que a gente é muito edificado também nas nossas missões, na nossa doação. Tem até um livrinho que eu estava lendo, que meus pais têm aqui em casa, que chama Perdoar Cura, da Cidade Nova. Eu falei assim, gente, o perdão, né? Eu vou ler esse livro, o perdão é importante. E quando eu li, assim, é de uma riqueza esse livro, inclusive fica a recomendação. Lá estava falando que, como é, a missão, né, quem realiza, a missão enriquece quem a realiza. Claro que enriquece a todos, né, mas para mim é muito isso, assim, eu acho que eu entrei uma pessoa e eu saí uma pessoa, uma outra pessoa, mas em Deus. E depois é isso, assim, eu acho que o que foi para frente, né, na região ali em São Paulo, foi fruto daquilo que cada um contribuiu e de Jesus entre nós. Então, eu acho que é bem isso para mim. olha, eu poderia encerrar isso aqui agora, porque depois dessa frase da sua irmã, Mariana, eu acho que foi um negócio tão lindo de se ouvir, que, nossa senhora, o pessoal está falando aqui, ó, que linda Mariane. Felipe falou, descreveu plenamente como é ser branco, gente. Descreveu plenamente como é uma função de liderança, né, dentro da igreja, assim, você tem que se abrir mesmo, mortificar os sentidos, cabe um paralelo que eu vou fazer mais à frente sobre o silêncio. Olha só, essa vai ficar marcada. A missão enriquece quem a realiza, Bert Mariane. Aliás, como se pronuncia o sobrenome? É Bert, é Bert, como é que é? Bert. Ou é Bert, viu? Tem um Rzinho puxado. Então, mas, Mariane, sua irmã escolheu esse caminho da consagração. Você se vê mais mãe escolhendo o matrimônio? Então, sim, eu entendi que a minha vocação é o matrimônio, né? Eu tive alguns momentos em que eu tive dúvida, tive até um momento que eu tive realmente uma crise vocacional, eu estava, inclusive, namorando na época, e quando eu passei por esse momento, eu não sabia que isso acontecia com quem estava namorando, né? Aí, quando eu fiz, eu falei, gente, por que ninguém fala sobre isso? E, inclusive, eu tenho isso muito forte, assim, de viver e querer compartilhar, assim, né? E aí eu lembrei que, na época, tinha uma colega, né, uma pessoa do movimento que tinha passado pela mesma coisa, enfim. Acabei conversando com ela e ajudou. Mas, sim, eu passei por esse momento de crise, de dúvidas, e eu entendi que minha vocação é o matrimônio. Agora, é claro que eu só também posso afirmar quando eu estiver, né, nessa vocação. Eu acho que né, a gente tem que estar aberto também, né? Então, assim, quando eu estiver nesse caminho, né, para o matrimônio, casada, né, eu vou ter essa confirmação da minha vocação é o matrimônio. Mas é isso. E depois, assim, eu penso que a minha vocação também hoje é viver o ideal. Eu acho que
eu lembro, quando eu era criança, né, fui crescendo, como a minha irmã mesmo falou, os meus pais, eles sempre nos deram uma base de espiritualidade, de fé, de oração, mas eu sentia que faltava algo a mais, assim, né? E aí eu me lembro, uma vez na adolescência, eu estava ajudando um primo com alguma coisa, e ele virou para mim e falou assim, que alguma atitude que eu tive, eu nem lembro, mas eu lembro aquilo que ele me falou, que não era amor, aquela atitude que eu tinha tido. E aí aquilo ficou tão forte dentro de mim que eu falei, como assim, né? E a partir daquele dia eu comecei a buscar Deus, a ir mais à missa, a fazer esse trabalho interior de olhar para dentro de mim, ver o que eu preciso melhorar e buscar a ajuda de Deus, porque eu acho que sozinha eu não seria capaz, assim, né? E aí, a partir desse dia, eu fui caminhando, e eu sentia que faltava algo, mesmo participando da missa, alguma coisa eu não assimilava. E aí foi quando eu conheci o ideal, e eu não conhecia, assim, eu conheci uma pontinha do ideal, mas era como se eu estivesse em casa, assim, aquilo me tocou tão forte que eu lembro que eu cheguei em casa e eu quis rever todo o meu guarda-roupa, tudo, assim, as minhas atitudes que eu tinha que melhorar, sabe? Então, assim, ressignificou a minha vida. E eu acho que hoje, olhando, eu vejo que aquele anseio também que eu tinha no coração de buscar a unidade, ir ao encontro das pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Claro que nem sempre a gente tem essa facilidade também pelas nossas dificuldades humanas, né? Mas eu gosto, né, de ir ao encontro das pessoas, de buscar a unidade, eu tenho isso dentro, de buscar a paz, o diálogo, e eu encontrei isso no ideal, e hoje eu vejo que isso também é um dom na minha família. Então, assim, eu acho que viver o ideal é a minha vocação hoje, e depois, como Maria, né, dar Jesus ao mundo, eu sinto que Deus fez tanto na minha vida, que eu, assim, chega a transbordar Deus no meu coração, que eu sinto o desejo de levá-lo às pessoas, porque eu acho que quando a gente tem Deus, a gente tem o tudo dentro de nós, que é Deus, nada nos derruba, a gente passa pelas tempestades de pé, então acho que a minha vocação hoje é essa. Muitos elogios, Dona Carmen mandou um abraço para vocês aqui, abraço de Carmen de Mococa, Felipe Anastácio, Felipe, colhe essas frases aí que a gente vai fazer um livro com o que ela escreveu agora. Tenho isso, querer sempre viver e partilhar. Legal que ele botou o sotaque, né? Bert Mariani. Bem do interior mesmo. E a Nath Moreira botou aqui. É muito isso mesmo, né? Assim, todo mundo passa, né, por essa crise. E justamente nesse ponto que poste no backstage. Nesse ponto da vida, como você passou, eu já passei também, e a gente se nossa, para onde que eu vou? Porque a vida não dá, né? Um manual, a vida não, o dono disso tudo não dá para a gente, né? Não é como um tobogã, né? A gente está lá na nossa vez, ele está lá em cima, vai lá, menino, vai cumprir a tua missão. Aí a gente escorrega, né? E sai na piscina e sai nadando. Não é assim, ele não dá. Ele não dá um outdoor para a gente. O Felipe costuma dizer, né, a gente estava conversando, até na live com ele, a gente falando, nossa, eu queria que Deus me desse, né, eu queria que Deus desse para a gente, falando assim, poxa, um outdoor com neon, né, explicando para a gente qual é o caminho, porque ele não dá. Né, e não é assim, não vai cair do céu. Pá! Caiu do céu um bilhete, né? Ou o pombo correio mandou. A Marina leu aqui. Minha filha, eu preciso que você se dedique à minha obra. Assinado pai. Foi lá a Marina e aceitou. Não, é fruto de muita vivência. E o que você falou agora foi muito lindo, porque quando eu bebi, mesmo, eu já tinha ouvido falar, mas quando eu bebi dessa fonte, você fica apaixonado, né? Por ouvir o outro, por conversar com o outro. Eu lembro de uma experiência. Agora me deu vontade de conversar aqui, vocês vão ter que ouvir. Eu lembro de uma experiência, olha o Felipe falando da história do outdoor aí, que duas. A primeira foi lá em Rio Branco. Eu saí, né, passei 2019 no Acre, e um dia a gente estava eu e meu pai, eu fazendo os trabalhos para o meu pai, de manhã eu passei no supermercado com uma fome, que eu acordei cedo, comprei um biscoito, e o cara falou para mim assim, Ei, eu disse, não tenho dinheiro. Passei direto, voltei direto.
Rio Branco, por ser pequeno, quando eu voltei no mesmo supermercado, o mesmo morador de rua estava lá, e meu pai virou e deu, acho que uns R$ 20 para ele. Aí ele disse, eu não quero dinheiro não, eu só quero que o senhor me escute. Até aí, lindo ele ouvir, porque meu pai, eu também puxei isso da minha família, assim, de meu pai ama ouvir, e aí ele falou, porque teve um rapaz num Gol preto aqui de manhã que não me ouviu, achou que eu queria dinheiro. Cara, eu ouvi aquilo, eu me senti assim, super assim. Não, peraí. Aí tá. A outra foi eu voltando, saindo do metrô lá no Rio, voltando, entrei na galeria no Largo do Machado, e o cara me pediu dinheiro, eu falei, não tenho. Voltei, senti aquele negócio. Meu filho, volte lá e compre. Aí eu comprei, fui dar para ele, ele não quero não, disse, então me dá que eu vou jantar. Não quer comida, eu não vou jogar fora. Ele disse, não, senta aqui e me ouve, porque você tem... Aí eu sentei, aí ele me contou que era isso, que era aquilo, e enfim, Letícia também tem uma experiência muito boa comigo, da gente ouvir o cara e levar ele para a rodoviária, e pagar a passagem dele e ele voltar para casa. É assim, ouvir o outro é uma das... Esse negócio de dividir câmera é horrível, né? Porque a gente não sabe se tá... Enfim, ouvir o outro é uma das coisas mais lindas assim, que o ser humano pode ter. É por isso que a profissão de psiquiatra e psicólogo eu amo, assim, admiro quem é demais. Mas, enfim, vocês falaram muito do discernimento, do que escolheram para a vida, do que escolheram para ser, né? A Marina falou muito do viver o presente. Parece que vocês até combinaram as falas, né? Assim, porque se encaixam muito, assim. Existe uma música, YouTube, eu não estou cantando esta música. Existe uma música do Gilberto Gil, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. E aí eu sempre uso esse exemplo, eu usei com a Regina Selle, eu usei com a Nahara e com o Cristiano, eu usei... por isso que dizem que gêmeos do código genético, genética da sabedoria. Eu usei com quase todos que passaram aqui. Né? Gil fala do desamarrar da pessoa. Né? Eu estava dando agora para o meu regional, que é o regional, né, Minas, Rio, Espírito Santo, o estudo sobre a... Ô Felipe, lembra aí o nome da exortação, que é Christus Vivit, sobre a Christus Vivit. E em todas essas exortações do Papa Francisco, aliás, também João Paulo II e Bento XVI, fala-se do silêncio. E essa música fala do silêncio, né? Fala do desamarrar os nós das gravatas, né? Mortificar os sentidos, basicamente, aceitar a dor, comer o pão, enfim, tudo isso. E aí eu vou perguntar para as gêmeas. As gêmeas, cada uma na sua particularidade, tem um método de oração? Eu conversava com um frei franciscano e ele falava muito da oração contemplativa. O que as gêmeas fazem para ouvir a Deus? Como as gêmeas fazem? Quer que eu comece? Pode começar. Olha, eu acho assim, até parei para refletir agora, né? Porque eu acho que, pelo menos a minha experiência pessoal, para eu ouvir Deus, eu tenho que buscá-lo, primeiramente. Porque se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu não vou conseguir ouvi-lo. Então, assim, eu gosto muito, né, quando tem a possibilidade, esse ano ainda tenho, né, um pouco, mas, por exemplo, ano passado eu ia todo dia na capela. Ficava ali 10 minutinhos, 15, 20. Então eu fazia a minha oração pessoal, né, meu colóquio ali pessoal, e eu ficava um pouco em silêncio também. E assim, eu recebi muitas graças nestes momentos de adoração. Então, assim, eu acho que se colocar na presença de Deus é fundamental. E você falou do silêncio, né? Eu acho que o silêncio é fundamental também. Porque se só eu falo, eu não consigo escutar a voz de Deus.
Depois, assim, a minha vida de oração no dia a dia, eu procuro, assim, fazer as minhas orações matinais, de noite, né? Rezar o terço, eu acho que ajuda muito rezar o terço. Principalmente, assim, quando acontece algum imprevisto na vida, eu acho que essa presença de Maria nos dá muita força e serenidade diante dos imprevistos da vida, né? E depois, assim, por exemplo, no meu dia a dia, né? Sei lá, aconteceu alguma situação, preciso resolver e não sei o que fazer. Eu tento, assim, parar um minutinho, né? Então, assim, pedir o Espírito Santo, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Fecho o olho, tento entregar para Deus, pedir o auxílio, pedir o Espírito Santo para solucionar. Então, eu acho, assim, que mesmo assim que, sei lá, sabe, até quando eu trabalhava, às vezes eu saía para ir pegar uma água na cozinha, então eu ali, sabe, ficava quietinho um momentinho nesse coloque pessoal com Deus. Eu acho que ajuda muito. E Mariane? Então, eu também acho muito importante esse momento de silêncio, para mim também é. Eu acho que não só para oração, né, mas também para si mesmo, para se ouvir, né? Eu acho que no movimento a gente vê muito sobre o discernimento, e ele perde esse momento também de recolhimento. Porque às vezes a gente tende a confundir, às vezes, se tá triste com alguma coisa, ou se acontece alguma coisa depois, aí acaba virando todo um emaranhado dentro de nós mesmos. Então, acho que o momento de silêncio ele é importante também para entender o que se passa dentro de nós, para que a gente não crie mais problemas do que a gente já tem na vida, né? E já enfrenta. Então, acho isso. Para mim, a oração envolve... eu gosto muito de fazer o silêncio de manhã, de acordar e já agradecer, entregar o dia, né, e já se colocar nessa disposição de abraçar Jesus abandonado e Maria desolada, né, que a gente fala no movimento que foi o momento que Jesus estava na cruz e mais sofreu, e Maria estava ali de pé. E para mim é muito, muito forte essa imagem de Maria, porque para mim ela é um exemplo, principalmente ali na cruz. Então eu gosto já de começar o dia nessa intenção. A pior dor que tem é perder um filho, né? Então, assim, é o nosso maior exemplo, né? Eu gosto muito de fazer o exame de consciência de manhã, porque eu esqueço, às vezes, durante o dia. Então, lendo de manhã, daquele livrinho amarelo que a gente tem no movimento de orações, né? Tem umas frases para a gente estar refletindo para fazer o exame de consciência. Eu gosto de fazer de manhã para que eu possa, durante o dia, estar atenta àquilo, né? A viver. Depois, também, a oração... Método Bertiniano. Eles estão falando do método bertiniano, porque quando eu fui perguntar ao Felipe, eu falei assim, Felipe, aí me veio o método filipiano, aí agora o nego pegou isso aí e está botando nas lives todas. Pode continuar. Sim, não, é isso. Eu gosto de fazer exame de consciência de manhã, de ter esse momento de silêncio também de manhã, de fazer a oração, que está no livrinho também, mas eu não dispenso a oração pessoal, do coração também. Acho que é importante também entregar para Deus aquilo que a gente tem no coração. E, enfim, eu gosto de ler oração de santos também. Eu gosto muito de ler um salmo. Eu gosto do Salmo 91, que é o Salmo da Confiança. Então, assim, tem algumas coisas que eu gosto, mas eu acho que isso é pessoal. E depois, assim, hoje é sexta, não, foi quarta, o Papa falou na audiência sobre a oração vocal. E ele falou, né, de às vezes a gente, fazer uma meditação, fazer um vazio. Foi muito interessante, né, porque ele falou também que como é importante, às vezes, a oração do Pai Nosso, que é uma oração simples, é a oração que Jesus deixou. Porque às vezes a gente também fica se preocupando muito e, né, Jesus deixou um exemplo ali. Então, também isso, assim, eu acho que é pessoal, cada um vê o que ajuda, né? Para mim, me ajuda essas coisas, né?
também fazer uma meditação, porque eu sinto assim, ler o Evangelho de manhã também. Se eu me alimento daquilo que vem de Deus, durante o dia eu tenho mais força para passar pelos momentos difíceis, ou até para viver, né, melhor a arte de amar. Porque a palavra é o verbo encarnado, então me ajuda muito isso, assim, eu acho que tem uma força sobrenatural, né, tem uma graça. E eu gosto muito também da natureza. Eu acho que o Chiara fala, né, o céu que cresce dentro de nós. Então, o céu que cresce dentro de nós, que entra em contato com o céu da criação, que também é Deus. Então, tem uma relação, onde a gente também pode se conectar e estar em oração. Acho que é um pouco isso. Nossa, é o método bertiniano mesmo. A gente vai lançar um livro, inclusive, na Cidade Nova. Alô, vocês aí. No final do ano que vem está saindo aí o método de oração bertiniano. Deixa eu perguntar a vocês falaram então, vamos então para o terceiro aspecto, o humor. O Papa sempre diz, olha só quem apareceu. Eu dou um bombom para vocês se vocês acertarem esse nome do meio dela aí, que eu perguntei para ela e ela não me falou ainda. É difícil, hein? Oi? Raíssa Urdes. Dá não, viu, Raíssa? Narinha está anotando tudo na live, olha. Gente do céu. Como o Mariane falou, né? Acho que a gente está tendo algum efeitinho aí, Mariane, sobre a alma das pessoas. Mas, enfim, o Papa Francisco falou, a Nath Moreira, Nath Sorriso, mandou para mim, né, sanguínea como eu, olha, Dona Maria Elisete Silva, muito linda este momento. E nem a mãe de vocês, não, né? Ela não está vendo. Não, porque o André chamou a família toda, então eu sempre pergunto. E aí, assim, a gente, sanguínea como eu, a Natália me mandou uma das homilias do Papa Francisco, em que ele fala que a identidade do cristão é a alegria. Um cristão sem alegria não é cristão. Aí, né, e grandes exemplos disso, tem São João, que falava muito da alegria, Santa Teresinha também falava muito, de um cristão que tem um coração com espinhos, de um cristão mal-humorado. São Francisco falava muito disso. Eu descobri esses dias que São Felipe Neri é o padroeiro dos comediantes. Eu nem sabia que os comediantes tinham padroeiro, mas tem, assim como os advogados, os contadores, os administradores têm. E São Felipe Neri, os padroeiros. Mas o que mais me encanta, e aí eu vou falar para vocês a pergunta, olha aí, recadinho da Iranália. São João XXIII, que foi o Papa que iniciou o Concílio Vaticano II, e era conhecido, além de São João Extramuros, que ele gostava de dar as escapadas, o Papa mais engraçado. Várias histórias dele, como eu já contei aqui, como a que ele está no trono papal, e está passando no meio da Praça São Pedro ali, todo mundo, aquele negócio, e segundo dizem, duas mulheres falaram, nossa, como é gordo e feio, que de fato ele era gordo. Não sei se o senhor era feio, mas aí só para... Né, quando eu chegar lá em cima, né, não fala nada. Aí ele ouviu, aí desce o trono e fala para a mulher, eu não fui eleito num concurso de beleza. Né? A outra ele chega no hospital, para visitar um amigo sacerdote, ele já bate de surpresa, e aí a madre desce e fala assim, ih, chegou a mamãe aqui, hein? Mamãe? Sim. Mamãe está na campanha. Alguma coisa não deu certo. Gente, lave suas mãos. É isso aí, wash your hands. É isso aí mesmo, com álcool gel. E ele fala assim, a madre fala para ele, Santo Padre, eu sou a superiora do Espírito Santo. Aí ele, nossa, superiora do Espírito Santo, e eu só consegui ser vigário de Cristo. Então ele tinha várias tiradas engraçadas. E aí eu pergunto a vocês,
a Marina, que vai... As pessoas têm um olho muito para gente que vive qualquer ideal, seja Focolares, seja Shalom, Opus Dei, para quem vive mesmo assim, nossa, ai meu Deus, sabe aquele olhar torto, aquele olhar de quem está comendo o que não gosta, assim, tal, né? E eu pergunto, e o humor? Né? Mesmo o cristão tendo que ser sério, tendo que ter princípios, cabe em tudo isso que a gente já falou? Eu acho que o humor é uma coisa importante, assim, né? Não só, assim, nesse sentido, né? Dessas coisas que a gente disse, que a gente dialogou aqui hoje, mas para toda a nossa vida, assim, né? Até o Papa, ele tem falado muito, né? Sobre ter senso de humor, né? E eu acho, assim, que o humor, ele está totalmente ligado à alegria, né? E a alegria é o distintivo do cristão. Então, eu acho assim que é importante também a gente saber ter senso de humor com nós mesmos, né? Com o outro. Então, eu acho que é uma coisa positiva, sim. Uhum. E aí, Mari? Saber rir de nós mesmos, né, também. É verdade. E aí, Mariane? Eu concordo. Para mim também, né? Também acho que cabe sim. Tem muitos santos que falaram sobre a alegria. Você mesmo citou alguns aí. Chiara Lubich, a fundadora do Movimento dos Focolares, também falou sobre a alegria. Tem até um trecho num livrinho amarelo sobre Jesus em Meio, que é o tema do ano, né? Que fala sobre a alegria, fala chamados a dar alegria ao mundo, a sorrir, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora direito, mas tá lá. E ela fala sobre propiciar a luz na vida do outro, a alegria. Então, eu acredito sim, inclusive para mim é bem forte a alegria cristã. Eu acho que se a gente, né, essa frase mesmo que você falou, a alegria é o distintivo do cristão. Se a gente passa por momentos, não importa se são momentos difíceis, se a gente tem sempre isso em mente, que a alegria é o nosso distintivo, a alegria na nossa face é a única coisa que a gente pode deixar para as pessoas, né, que passam por nós e às vezes não conversam, enfim, é a primeira coisa. É a primeira coisa que a pessoa vê. Então, assim, eu acho que sim, sabe, tem muito a ver. E eu procuro muito no meu dia a dia, independente dos momentos que eu estou passando, sorrir. É um exercício, né? Eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu acho que tem tudo a ver e pode redimensionar as nossas dores, desafios, enfim. E eu acredito muito que tem a ação de Deus, inclusive está na própria Bíblia, né? Sobre a alegria. Então, tem tudo a ver, sim. Vocês sabem quem apareceu por aqui? Assistente de vocês. Que lindo, obrigada. Linda, obrigada. Ô, Simone, obrigado por ter aparecido aqui. Um colóquio triplo, a outra fala aqui, Regina está atuante no chat. O pessoal está pedindo para eu chegar para o meio da câmera, a produção. Mas é porque é muito difícil isso. Se fosse eu o também, Meet, eu estava aqui assim, ó. Eu também estava encontrando o meio. Parece João Bobo, né? Pois é, gente. Eu acho que é bem o que a Marina, né? E Marina foi bem dentro do que Chiara fala, que quer dizer, a alegria é o nosso distintivo, né? Sabe que eu estava, logo que eu conheci o movimento, acho que foi 2013, eu estava, em seguida eu entrei para a igreja, né, para servir na igreja. E um dia eu estava descendo o elevador lá do prédio do centro paroquial com o padre, e o padre, obviamente ele já sabia, mas ele mandou uma brincadeira assim para mim. Tu é do movimento dos Focolares, né? Aí eu... Tipo assim, o senhor é detetive? Como é que o senhor sabe disso? Porque eu estava contando as piadas lá embaixo, lá para a igreja, para as velhinhas lá da igreja, que aliás, um abraço para elas todas. E aí ele disse, por que? Porque é uma característica de quem é
do Focolare sempre sorrir, não é? Sempre ter esse humor, sempre ter esse distintivo. E aí, deixa eu perguntar para vocês, já chegamos a 1h10, batemos aí recordes de audiência, né? O pessoal que estava vendo a novela Império veio ver com a gente, derrubamos o programa do Ratinho, Gabriel, próximo Bial, quem dera. Derrubamos o programa do Ratinho, derrubamos a Rede TV, todo mundo derruba, né? Até o... Enfim. Um abraço para Dom Joel também, que me trocou pelo... Dom Joel, que é assistente, bispo auxiliar do Rio e secretário-geral da CNBB, me trocou pelo programa do cardeal lá de Aparecida. Estamos com mais audiência que o senhor, viu, Dom Joel? Só um abraço para o senhor também. Mas eu queria perguntar a vocês, assim, vocês têm alguma, indo para o final, a gente faz sempre algumas perguntas, geralmente são 5, às vezes pode ser 10 também. Tem alguma pessoa que inspire a Mariana Mariane, e tem alguma pessoa que inspire a Marina? Tirando os pais? Só queria dizer minha mãe. Tá bom. Tem alguma pessoa que inspire vocês? Assim, nossa, tem várias, né? Assim, em primeiro lugar, minha mãe. Não, mas assim, Chiara Lubick é uma pessoa que me inspira muito, porque eu acho que, além dela ter tido, né, assim, todo esse carisma, né, do ideal da unidade, eu acho que ela foi uma pessoa que ela se deixou guiar por Deus. E eu acho que isso não é uma coisa fácil, né? Ainda mais na dimensão que ela chegou, assim, né? E ela teve, assim, não sei, ela teve uma graça, assim, uma capacidade muito grande de estar sempre ali, atenta, né, à voz do Espírito Santo, a fazer a vontade de Deus. E, enfim, é uma pessoa que me inspira muito, assim, também. Que foi isso também? O que é o comentário? Estão querendo que eu faça jornalismo aí e tal. É um Roda Viva. É um Roda Viva. Eu acho que você tem talento para jornalismo. Também acho, hein? Deixa eu... Peraí. Vamos lá. Eu estou atento na produção aqui. A produção só me chamando a atenção. E você, Mariane? Quem te inspira? Não vale dizer que é a Marina, não. Eu ia dizer que sim. Tô brincando. Gente, ele tá adivinhando hoje. Tá mesmo, hein? Olha, falando só uma brincadeira, o pessoal do chat sabe que eu sou adivinho. Um abraço, pessoal do chat. Realmente, hein? Não, mas muitas pessoas me inspiram. Realmente, assim, minha mãe, ela tem uma fé inabalável, uma força, a minha avó também, sempre de bom humor. Já falei várias, só pedi uma, eu tô aqui. Mas sim, acho que hoje eu digo a minha irmã, porque, bom, além dela ser uma pessoa maravilhosa, né, óbvio, tem um coração enorme, assim, tá sempre atenta ao próximo. Eu acho que esse se lançar nas mãos de Deus, assim, sabe, eu acho que é muito inspirador ver a ação de Deus nela e toda essa coragem, esse se lançar mesmo nas mãos de Deus. Então, assim, é muito bom, né? Olha o arquivo confidencial aí, hein, Marina? Daqui a pouco entra um Faustão aí, hein? Não, mas é recíproco. Mas é muito bom, assim, poder, até um fato positivo de ser gêmeas, eu acho. De ter uma irmã também, né? Claro que a gente também constrói isso além da família, no movimento mesmo, a gente vive esse ser família, né? Além da família de sangue. Mas eu acho que, assim, com a minha irmã é muito bonito poder contar com a unidade e a gente sempre se ajudar naquilo que ambas precisam melhorar. Então, assim, isso eu acho que é muito bonito, assim, e ajuda mesmo a gente a crescer. E aí, Gabriel tem... Carmen Batistella, Gabriel tem senso de humor inteligente. Isso é muito bom. O papo fica dinâmico. Obrigado, dona Carmen. Eu não lembro mais quem é a Carmen, porque acho que a gente já falou dela no início aqui, mas, enfim. Obrigado pelo elogio. Felipe perguntou lá em cima, e aí eu vou perguntar a vocês,
sobre passagem bíblica do Evangelho, né? A Mariane falou muito do Salmo 91, até abri aqui. Aquele que habita, né, no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Mas eu vou perguntar, deixar específico, não a passagem bíblica, mas uma parte do Evangelho que toca vocês. Qual a parte preferida de Marina e Mariana? Mariane, olha, dupla sertaneja. Bom, deixa eu pensar. Olha, eu gosto muito dessa de hoje, né? Porque tem tudo a ver com o meu caminho, né? Que fala das escamas que caíram dos olhos de Saulo e ele ficou cheio do Espírito Santo. Mas eu gosto muito de uma também, que eu não vou lembrar qual é a passagem específica, mas que fala mais ou menos assim. A gente acha que pode falar que a gente acha. Que fala assim, que aquilo que entra, né, dessa pureza, assim, né, do coração, que aquilo que entra pelos seus olhos é aquilo que corrói o seu coração, ou seja, que é para a gente cuidar daquilo que a gente vê, né, porque dos olhos passa para o coração. Então fala mais ou menos assim, porque isso me Produção, quem puder... Mateus capítulo 6, achei aqui. Eu acho que é Mateus capítulo 6. Vou procurar aqui. Produção, quem puder, ajuda a gente aí. E Mariane, qual o evangelho preferido de Mariane? Olha, estou tentando lembrar de algum aqui. Eu gosto muito daquela passagem que Maria, ela recebe o anúncio do anjo, né? E quando ela sai, eu não lembro exatamente como que é, mas eu lembro que ela sai e vai anunciar a boa nova para a prima dela, que também estava esperando um filho, né? Então ela vai para amar, porque eu acho que tem um pouco a ver comigo, sabe? De receber Deus dentro e sair para proclamar, assim. E também para ser aquele instrumento de Deus, não que a pessoa está precisando, né? Então eu gosto muito dessa passagem aí, não lembro, nem sei qual que é. Mas me veio agora. Repete aí, Maria, que cortou para mim aqui. Quando Maria recebe o anúncio do anjo. Anunciação, sim, tá aí. Que o sim, enfim, eu acho que até fala da Maria contestadora, né? Diz, mas por quê? Por que eu? Nossa, enfim, é lindo também, mas né? Ela dá o sim. Eu lembro de quando eu falei isso para ela, brincadeira que eu falava isso na catequese, né? Quem foi que disse, tio? Eu disse, foi o anjo Gabriel. Aí todo mundo assim, né? Não foi o tio que falou. Mas queria ter sido. Enfim. Eu achei aqui, ó, a passagem do que eu falei. É Mateus 6. Mateus 6. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Bonito, né? Nossa, lindo. Faz a gente refletir. E aí, eu vou perguntar para vocês. Eu já perguntei, né? A experiência esportiva, enfim. Não vou tocar nesse assunto. Mas existe, se Marina, vocês gostam de sair, né? Obviamente, como todo paulista, comer uma pizza. Marina está lá Marina e Mariane. Saíram da Estação da Consolação. Cada uma vai para o seu rumo. Vai encontrar com o que eu vou falar agora. Marina encontra com um santo de devoção dela. Você tem um santo de devoção, Marina? Tem alguns. Cite um. Ai, que difícil. Assim, tá, você tem alguns, ponto. Se você pudesse, passou ali na Paulista, tem algum lugar que tenha pizza, você sentou e vai chamar esse santo para comer uma pizza com você, você tem direito a fazer uma pergunta. Qual seria, qual pergunta você faria? Escolher uma. Eu acho que Padre Pio. Ficou profundo mesmo agora. Assim,
Eu gosto muito também de São Francisco e Santa Teresinha do Menino Jesus. A conta vai ficar cara, hein, minha filha, da pizzaria, hein? Eu acho que o Padre Pio é uma coisa assim que me impressiona, sabe? Pela vida, assim, de radicalidade dele, mas tantas lutas, né, com o mal, e como ele conseguiu ser fiel até o final, assim, e corajoso, né? E deixa eu pensar qual a pergunta que eu faria. Eu nem sei, sabe? O exemplo dele é tão forte, assim, que eu acho que me choca. Só um abraço já vale, né? Só um abraço já... Eu acho que só a vida dele, sabe? Já, meu Deus, assim, já me deixa perplexa, assim, sabe? Porque a vida dele tá toda explicada ali, a resposta para qualquer pergunta que eu quisesse fazer. Porque eu poderia vi o filme. Como você conseguiu... Você já viu o filme? Eu vi. Eu já assisti uns 3 filmes deles, assim, de autores diferentes. E só o exemplo da vida dele, acho que todas as perguntas já tá ali, né? Como eu disse, né? Então, se eu fosse perguntar, como você conseguiu ser fiel até o final, como você conseguiu suportar, né? A resposta tá na vida dele, né? Assim, de abraçar, né, o sofrimento e a confiança que ele tinha em Deus, né? Até mesmo nas provações e a fidelidade, né? A ordem dele também, acima de tudo, a Deus. Eu entrevistei um capuchinho, tá aí, vocês podem olhar depois no Spotify e no YouTube. Eu vou passar, inclusive, para o Spotify amanhã, quando o vídeo terminar de processar. Vocês vão estar no Spotify também, avisando que quem quiser ouvir. Mas é muito legal a entrevista do capuchinho, que é um rapaz novo, assim, de 23, 24 anos, e resolveu seguir, ser frei e futuramente sacerdote. Mariane, você saiu da... Né, a vida é como a Avenida Paulista, vocês sabem muito bem, né? De trás para frente, obviamente, né? A gente começa na consolação e o objetivo é o paraíso. Gostou da piadinha aí? Bate palma aí no chat. Você pudesse sair da consolação, indo para o paraíso, imagine, sentou num barzinho ali, daqueles em volta da Paulista, escolheu um santo para ir comer uma pizza com você, um santo de devoção seu. Quem e qual pergunta seria? Olha, nossa, tem tantas que me tocam. Eu acho João Paulo II. Para mim... Eu sabia que alguém ia falar, meu Deus. Aí ele, grande. Para mim me toca muito a figura dele, porque eu acho que a vida dele era tão em Deus que chegava a resplandecer no ser dele, na face. Eu imagino ele passando assim pela Avenida Paulista e iluminando tudo, porque é tanta luz assim que ele passava com o ser dele, sempre sorridente, muito animado, muito jovial. Não sei, assim, me inspira, é uma inspiração para mim, realmente. E o que eu perguntaria? Nossa, é muito difícil. Parece que qualquer pergunta, a resposta é Deus, né? Mas, assim, eu acho que como ele conseguiu alcançar tão profundamente essa união com Deus que era palpável por onde ele passava. Eu acho que isso, assim... Você sabe que saiu uma trend esses dias no TikTok, esses dias não, final do ano passado, trend, para quem não entendeu, uma onda dessas que você vai gravando, memes e tal, e para os católicos que era qual santo de devoção, e o meu foi João Paulo II, porque para a nossa geração, ele é o Papa. Quando a gente fala Papa, é João Paulo II que vem na cabeça, né? E meu sonho era conhecer ele. Meu sonho era, não, ainda é, mas isso aí vai ficar para mais tarde. Vai ficar para mais tarde, vocês estão vendo aí em cima. Não me chamem agora, pelo amor de Deus. Ou, se eu quiser, não, mas não agora. Enfim, meu sonho era conhecer João Paulo II, assim, porque fala Papa, aí teve Bento XVI, e eu pude estar perto de Francisco, como uma distância de 6 metros, obviamente todos são os sucessores de Pedro, a gente acredita, mas João Paulo II
de devoção. Assim, eu tenho São Expedito, São Judas Tadeu, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, né? Pode ser uma pizzaria de São José do Rio Pardo, o pessoal está falando que aí junta todo mundo, os santos tudo, e a gente já se encontra lá. Enfim, é um negócio, uma admiração tão grande assim que eu tenho por ele. Eu tive lá, na cidade onde ele nasceu, em Wadowice, no lugar onde ele nasceu, no quarto onde ele nasceu, que não existia hospital naquela época. Entendeu? Aí você sente ali o porquê daquilo tudo, sabe? O porquê dele ter dado sim, dele ter fugido. E João Paulo II, como Chiara Lute, são a prova de que a santidade é para todos, porque ele foi ator, ele gostava de jogar futebol, ele gostava de nadar, ele gostava de... enfim, de praticar esportes, né? Até, infelizmente, o Parkinson vencê-lo. Mas ele para mim, é a visão de Papa que eu tenho. E esse retrato que eu mostrei para você, porque eu estava esperando alguém falar João Paulo II, se alguém vai falar João Paulo II, alguém vai falar João Paulo II. E esse retrato que eu tenho aqui, eu ganhei da minha avó quando ela era distribuidora, a gente tem uma distribuidora de revista na família, e recebeu as revistas religiosas e veio um retrato, e assim, é abençoado e tal, Bento. E aí eu falei para ela, pô, a senhora tem 15 ou 16 netos, a minha avó materna. A senhora, ela estava num dia triste, eu vou morrer, eu não sei o que, disse, vamos parar com isso, mas já que a senhora vai morrer, a herança da senhora é grande, para dividir essa casa grande aqui e tal, um vai ficar com a cadeira, o outro com a colher. Faça o seguinte, já que a senhora vai morrer, me dê logo esse retrato aí. Aí ela, que retrato? Meu? Eu disse, não, o seu tem um monte. Eu quero esse retrato daí, desse senhor aí. Aí ela riu e disse, filha da mãe, sai de perto de mim, pegou a sandália e queria me bater. Aí depois eu voltei no outro dia, ela, meu filho, pode ficar, esse eu disse, vai morrer hoje? Aí ela, não, pare com isso. Eu disse, não, graças a Deus ela me deu o retrato e ele está aqui, compondo, ornando, como dizem, né, o meu cenário, me abençoando todo dia na cabeceira da minha cama. Eu vou então, eu já fiz as perguntas. Produção, falta alguma pergunta? Só para o pessoal está me zoando aqui no WhatsApp. Produção, falta alguma pergunta? Não falta. Eu vou mandar aqui para o meu amigo, para minha amiga, para quem que eu vou mandar? Enfim, vou mandar aqui para essa pessoa um negócio. A gente tem um quadro aqui, alguém que se quiser mandar pergunta para elas, pode mandar, e eu já era para ter salvo aqui o tema, né, a vinheta do quadro. O YouTube certamente vai me cortar, mas eu não estou nem aí, porque eu estou aqui para espalhar Deus, né, para ganhar dinheiro. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Espera aí, vamos lá. Recebi uma mensagem. Espera aí, gente. Cadê? Eu vou cortar meu microfone, que é para vocês não ouvirem a música, viu? Regina Celi está perguntando. Vou soltar. Com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Porra, dá para ouvir. Deu para ouvir. Por isso, porque mandaram mensagem no WhatsApp. arquivo confidencial. Eu convidei o casal, mas a patroa não pôde vir. Eu convidei um casal, a patroa não pôde vir, então veio o patrão. Mas a patroa não pôde vir. Eu convidei um casal, a patroa não pôde vir, então veio o patrão. Mas a patroa não pôde vir. Eu convidei um casal, a patroa não pôde vir. Felipe, eu te mutei só por causa do eco já, mas eu já te boto. A patroa mandou uma pergunta aqui. Faltou a última pergunta. Obrigado, Nath. Obrigado. Faltou a última pergunta. Marina e Mariane,
Hoje vocês têm quase o rumo definido, como a Marina disse, mas a Marina disse, vamos viver o momento presente. Vocês hoje têm quase uma idade fechada, eu não vou contar, mas enfim. Se há 10 anos atrás, quando ambas estavam discernindo a vocação, vocês pudessem também sair o santo e agora a Marina está sentada na mesa, entra a Marina adolescente e a Mariane está sentada na mesa e entra a Mariane adolescente. Mariane, o que você diria para você há 10 anos atrás? Eu acho que seja você mesma, fixe o olhar em Jesus, caminhe sempre em frente. E se der medo, vai com medo mesmo. No caminho passa. No caminho passa. Marina? Eu acho que eu diria assim, coragem, siga em frente, né? E siga o seu coração. E com certeza aquilo que a minha irmã disse, né? Mesmo se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? De se lançar, não ter medo de se arriscar. Se joga. Se joga, vai com tudo. Resumindo. Como disse a grande filósofa Gabi Epifânio, se joga. Eu trouxe aqui o grande branco, o eterno branco, o dono da Anastácio Dor, né? Nosso patrocinador, aquele que aceita o Fox Saúde, para dar um depoimento final e fechar com chave de ouro. Bom, Gabriel, obrigado pelo convite, assim, e foi sensacional a conversa com vocês mesmo. A conversa com vocês, porque a gente ficou no chat super se sentindo parte de toda essa conversa, assim. A gente está muito feliz, todos nós que acompanhamos o recorde de audiência real, assim. Eu vou dar aqui um spoiler, porque o Gabriel chama, assim, e eu tô lá no backstage da produção, como ele brinca, assim. Então, foi muito bacana de acompanhar. Realmente, a gente teve esse recorde de audiência. Vocês arrasaram, assim. São, sim, as gêmeas mais famosas, mais queridas desse Brasil inteiro. Gêmeas Olsen. As gêmeas Olsen do movimento dos focolados. E, assim, é engraçado, porque nós somos da mesma geração, praticamente. Então, eu fico vendo, né, uma vai para focolária, outra discernir uma outra vocação e tudo. E é bonito da gente ver, assim, pessoas, né, da mesma geração que a gente, com todo esse caminho de discernimento e com toda essa carga de sabedoria por aí. Para a gente é um super presente ouvir todo esse percurso e tudo mais, sabe? Eu vou agradecer ao Gabriel por mais uma vez ter o privilégio de agradecer em nome, não meu, não de quem estava aí no chat, mas de todo o movimento gente, né? Pela doação de vocês, por toda a partilha, por tudo que falaram. Mariane, que estava numa turma de uma hashtag que eu já sabia aí, porque se eu não comentar essa hashtag, o Gabriel não vai ficar feliz. Então, assim, obrigado. Qual hashtag? Explica. Eu já sabia. Mas... tá. A Mariane estava... não, obviamente que a Mariane tem que estar. Mas eu duvido que a Mariane ouviu a partilha, mas eu duvido que a Mariane tenha tido o tato que eu tive. Porque quando eu vi a primeira vez, é isso, é aquilo, e a expectativa, Mariane, da entrevista, da participação dos dois aqui, de ambos os lados, eu disse, Senhor, tem coisa aí? Aí ele só fez meter o dedinho polegar e enviar o emoji assim para mim, ó. Acabou. Mas assim, felicidade alheia. Gabriel, vamos só agradecer às gêmeas, porque é sobre elas a conversa. E que foi espetacular. Foi espetacular. Eu agradeço muito a vocês. A Mariane foi quem eu tinha mais contato. E aí eu falei, nossa, eu vou chamar. A Nath me sugeriu Mariane. E eu falei, mas tem
outra menina que é a irmã dela, aí é gêmea. Cara, vai rolar muito bem, vai cair muito bem se chamar as gêmeas. Né? Aí eu até fiz uma brincadeira com a Mariane, vou anunciar que vou chamar as gêmeas, porque se a conexão de uma cair, fica a outra, são todas iguais e as pessoas pensam que é a mesma pessoa. E não foi problema na internet. Mas, de fato, Carlos Acutis e Chiara Lute intercederam por nós até agora. A Claro não me deu problema. Um beijo, pessoal da Claro aí também. O Google ouve as coisas que a gente diz mesmo, então vai chegar até a Claro. Então, um beijo pro pessoal. Só quero dizer, Gabriel, que eu comecei a live sem saber quem era uma, quem era outra. Eu acho que agora fica um pouquinho menos difícil. Eu só queria fazer uma pergunta para a Marina, porque a Marina é a única que está na mesma região que eu estou. Que eu estou na região metropolitana da Marina. Uhum. Eu estou morrendo de frio, mas a Marina está num calor assim incrível, não sabe? Enfim, cada um sente. Mas, meninas, a Nath mandou uma mensagem aqui muito interessante. Qual foi a audiência, Simone? Deve ter dado uns 30 pontos de audiência, superou a Globo aí, a novela, a Império e tal. O pessoal que está vendo Big Brother aí e tal, não tem. Superamos hoje bateu o recorde. Bateu o recorde da Regina Selle, que é a popa mais jovem, mais famosa do mundo. Bateu o André Veríssimo. André Veríssimo, mago de aço também. Meninas, a Natália Moreira mandou aqui, e aí eu faço minhas as palavras dela. Obrigadas por serem dom e pelo testemunho de vida e sabedoria de vocês. E assim a gente deseja toda unidade em seus caminhos e perseverança. Muito obrigado. Obrigada, Nath. Obrigada também, Felipe, pelas suas palavras. E acho que cada um, né? Cada um também de vocês também é um testemunho, né? Como Gen. E acho que assim, um dom muito grande, né? A gente poder fazer parte desse movimento e fazer essa caminhada juntos, né? E assim, eu assisti também a live do Derek, me tocou muito, assim. Eu acho essa ideia muito genial, assim, sabe? De compartilhar as experiências, assim. Porque a vida do outro é um testemunho pra gente, né? E é um exemplo. E assim, ver todo o percurso dele de conversão mesmo, assim. O Derek começou comigo também no movimento. Exatamente no mesmo dia. O primeiro retiro foi no mesmo dia. Que legal. Esses dois devem ter um branco gênio sensacional. Rapaz, o meu branco gênio eu nem lembro. Era o Mário. O branco gênio era o Mário. O Mário que me chamou. Era o Mário. Inclusive, vamos tentar convencer o Mário a estar aqui também, mas o Mário é mais tímido que a gente do Dinju. Mas assim, como eu disse, bebeu desse ideal é que nem doce de leite mineiro, meu companheiro. O cara não enjoa, não. A vontade de comer. É por isso que, enfim, que hoje eu estou bem orgulhoso de ter tido vocês aqui, de ter tido Mariane, de ter tido Marina. E, infelizmente, o tempo acaba, a gente tem que ir, mas a gente sempre finaliza com oração. Então, eu vou propor que quem está do lado esquerdo, que no caso é o Felipe e a Marina, façam o Pai Nosso, e quem está do lado direito, faça a Ave Maria. As primeiras damas, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senão... Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você faz a metade e outra metade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós. Padre Pio, rogai por nós. E São João Paulo II, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, não caia daí não, que eu não tenho dinheiro para comprar outra não, viu? Meninas, mais ao pessoal do chat, meu muito obrigado. As meninas, a todo mundo que acompanhou, meu muito obrigado. Meninas, muito obrigado. Não saiam, porque a gente se não cai, eu fico sozinho. Eu vou encerrar a live. Um beijo para vocês, um beijo para todos. Deus abençoe. E até amanhã. Amanhã tem gente de novo. Eu não vou falar quem é. Fui. Obrigada, pessoal. Tchau.